bem-vindos ao meu canal. Eu sou Maria Alice Sena, médica infectologista, perita médica legista e bacharel em Direito. Aqui neste canal nós vamos discutir diversos assuntos relacionados às minhas áreas de conhecimento. E eu coloco-me totalmente à disposição de vocês para que possamos discutir assuntos do seu interesse. Para tanto, podem deixar nos comentários as suas sugestões. Hoje eu escolhi um tema que considero de grande importância, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Infecções que estão reemergindo no Brasil. E essas infecções, elas têm uma importância muito grande, porque geralmente uma pessoa infectada, ela nunca é uma pessoa sozinha. Ela está infectada e existe uma rede de pessoas que também devem estar infectadas para que essa infecção ocorra. Então, as parcerias sexuais, elas são formas de transmissão e de disseminação dessas infecções na comunidade. Bom, hoje nós vamos nos centrar na sífilis e nos próximos vídeos faremos uma sequência das demais infecções de maior relevância que são transmissíveis pela via sexual. Conceitualmente, a infecção sexualmente transmissível são as infecções cuja transmissão se faz predominantemente pelo contato sexual. Também podem ocorrer outras vias? Pode, mas a predominância da transmissibilidade é através do contato sexual. Pode ocorrer também a transmissão através da passagem da mãe para o feto, tanto durante a gravidez pela infecção placentária, quanto também durante o parto, o nascimento, pela contaminação do canal vaginal e da vulva, como também pode ser transmissível em algumas situações através de materiais contaminados que a pessoa entra em contato, que nós chamamos de fomites. Mas, predominantemente, a forma mais comum de se transmitir é através do contato sexual e, por isso, elas são chamadas de infecções sexualmente transmissíveis. Essas infecções, elas têm importância, o seu controle, seu controle é extremamente importante através da prática do sexo seguro. E essa prática do sexo seguro, ela se dá não apenas com o uso de preservativo nas relações, mas com uma série de outras medidas que devem ser observadas para que evite-se a transmissibilidade de doenças durante o ato sexual. A mais conhecida em relação a sexo seguro é a prática da atividade sexual utilizando-se de preservativos. Entretanto, é importante que se conheça a sua parceria sexual, o status sorológico dos parceiros e parceiras sexuais, quanto a HIV, quanto a hepatite B, hepatite A e hepatite C, que são doenças que podem ser transmissíveis também através do contato sexual. A hepatite A e a hepatite B são doenças que são imunopreveníveis, ou seja, existem vacinas que podem ser utilizadas para se prevenir a infecção. Então, se conhecendo os status sorológicos do indivíduo, pode-se indicar então a vacina para reduzir o risco de se contaminar com esse tipo de patógeno. Além da vacinação, é também a gente conhecer essas pessoas, os status sorológico, isso nos permite tratar precocemente as pessoas e com isso também interromper a cadeia de transmissibilidade dessas doenças. E aí eu falo e chamo a atenção do HIV. Hoje nós sabemos que a pessoa tratada para HIV, adequadamente tratada e que alcança a indetectabilidade do vírus no seu sangue, ela é uma pessoa que não transmite o vírus. Existe um jargão que se diz indetectável, intransmissível. Então, quanto mais precocemente a gente consegue diagnosticar o HIV e tratar, a gente interrompe também a cadeia de transmissibilidade dessa doença, certo? Realizar também nas situações em que não foi possível, por alguma razão, a utilização do preservativo no ato sexual não consentido, ou que houve o uso do preservativo, mas houve ruptura desse preservativo, houve a saída do preservativo durante o ato sexual, existe a disponibilidade da profilaxia pós-exposição. Então, se a gente não conhece o status sorológico do parceiro, da parceira sexual, e você tem uma exposição desprotegida, ou seja, sem utilização do preservativo, deve-se procurar a unidade de saúde o mais breve possível, preferencialmente dentro das primeiras 2 horas após o ato, para que se sejam feitas as profilaxias.
vão ser realizados alguns exames para se detectar o estado da pessoa que foi exposta, para ver se ela já não era portadora de alguma infecção sexualmente transmissível, e não sendo portadora de nenhuma infecção sexualmente transmissível, será então administrada a profilaxia. Serão administrados medicamentos para que se evite a contaminação. Isso se chama de profilaxia pós-exposição. Existem outras situações também em que a pessoa é parceira sexual de um indivíduo que é portador de uma doença sexualmente transmissível, como é o HIV. Existe hoje, disponível pelo Sistema Único de Saúde, a possibilidade de se fazer a profilaxia pré-exposição. Então, para profissionais do sexo, para pessoas que são conviventes sexuais, né? São parcerias sexuais de indivíduos que são HIV positivo, que nós chamamos de sorodiscordantes. Então, a parceria sexual do indivíduo é positiva e ele não. Ele pode ser avaliado para que seja, então, liberada a profilaxia pré-exposição. Isso faz parte das medidas da prática de sexo seguro. Além disso, é conhecer e ter acesso à questão da concepção e contracepção e a realizar as profilaxias todas necessárias. Então, isso tudo faz parte de um conjunto de medidas que se chama, então, de prática de sexo seguro. Ok? Então, o sexo seguro não é apenas o uso do preservativo na relação. Bom, para que a pessoa possa fazer uma abordagem correta dos indivíduos portadores de infecção sexualmente transmissível, é necessário que a pessoa que está sendo examinada, que está sendo vista, que está com suspeita de ter uma infecção, ela se sinta totalmente à vontade para relatar suas práticas sexuais. Então, o profissional que atende esse indivíduo, ele tem que deixá-lo totalmente à vontade para que relate a forma como ele se relaciona, porque a forma como ele se relaciona vai diferenciar a forma de manifestação das doenças. Então, por exemplo, nós vamos tratar aqui da sífilis. A sífilis é uma doença que na sua fase inicial, na sua fase primária, ela ocorre a lesão no local de inoculação. Então, se eu tenho um indivíduo cuja prática sexual dele é o sexo anal, eu não vou buscar, por exemplo, na vagina as lesões. Então, a gente vai ter que examinar a região anal e perianal para buscar aquelas lesões. Mas a lesão também ela pode ocorrer não só nos genitais. Por exemplo, a pessoa que pratica o sexo oral, a lesão ela pode ocorrer na boca, porque foi o local de inoculação. Então, é importante que a gente conheça a forma que a pessoa se relaciona, o tipo de prática sexual dela, para que nós possamos, então, fazer uma investigação mais ampla e mais completa da infecção sexualmente transmissível, certo? Bom, alguns conceitos também são importantes quando a gente vai lidar com essa questão da sexualidade. Hoje, nós temos por obrigação de ter o respeito pelas orientações sexuais, pela identidade de gênero dos indivíduos, e é preciso, então, que a gente tenha uma apropriação desses conceitos. Então, orientação sexual, hoje a gente utiliza como sinônimo de opção sexual, porque ninguém opta. A orientação é como a pessoa se relaciona, como ela se vê afetivamente ligada a outra pessoa. Então, a orientação sexual pode ser homossexual, heterossexual, bissexual, assexuado, mas é como ela se relaciona, com quem ela tem afetividade, com quem ela se atrai sexualmente ou afetivamente, com o sexo igual, com o sexo oposto, com ambos os sexos. Isso se chama de orientação sexual. Identidade de gênero, por sua vez, é como a pessoa se enxerga. Então, ela pode se enxergar num gênero diverso daquele que é o seu sexo biológico. Então, ela pode ter nascido biologicamente com a genitália masculina, mas se enxergar como mulher. Isso é identidade de gênero, é a forma com que gênero ela se identifica, com como ela se enxerga, independente do seu sexo biológico. O sexo designado ao nascimento é o sexo biológico, que é determinado através da genitália do paciente, e também a expressão de gênero, como ela se expressa, né? Como ela se manifesta socialmente. Ela se expressa como homem, se expressa a pessoa, né? Como mulher, como é essa expressão de gênero, de que maneira ela se apresenta socialmente. Isso são coisas muito importantes, porque, por exemplo, uma mulher trans, ela pode ter um nome ainda de registro civil como homem, mas você vai constranger o indivíduo ao chamá-lo pelo nome masculino. Então tem que ter respeito ao nome social e tem que ter
essa habilidade de conversar e detectar quais são as suas preferências sexuais e de que forma ele prefere ser tratado ou ela prefere ser tratada, certo? E isso faz parte de uma relação médico-paciente, de uma relação profissional de saúde com o paciente, que vai deixá-lo à vontade para se expressar e que que possibilita que esse tratamento seja mais efetivo, né? Porque você entra no universo do outro, compreende as suas necessidades e consegue interagir de maneira terapêutica com esse indivíduo, que é o nosso objetivo, não é julgar ninguém, as opções, as orientações, as formas de manifestação e expressão de gênero. Nós estamos aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, mas estamos aqui sim para para que o indivíduo tenha a sua sexualidade de uma maneira preservada e saudável. Bom, uma coisa importantíssima de sinalizar é que a maioria dessas infecções sexualmente transmissíveis, ela pode ter um curso assintomático. Então é importante que o indivíduo anualmente, semestralmente, a depender da sua prática sexual, da sua exposição ao risco, é necessário que se faça uma triagem dessas infecções sexualmente transmissíveis, através dos exames preventivos, ginecológico, o preventivo masculino, né, que é a avaliação dos indivíduos já na idade, em que se indica a avaliação de próstata, que se faça então em todas as suas consultas, também que se incluam a triagem dessas infecções sexualmente transmissíveis. Por que isso? Porque a maioria delas tem a sua fase ou tem uma fase em que ela é totalmente assintomática, mas ainda assim ela é possível de ser transmitida para outras pessoas. Então, quando a gente faz essa triagem, a gente detecta precocemente as pessoas sob risco de infecção e interrompe-se então a cadeia de transmissibilidade da infecção sexualmente transmissível. Bom, em relação ao tema que nós escolhemos hoje discutir acerca da sífilis. A sífilis é uma infecção bacteriana, causada por uma bactéria, uma infecção crônica, uma infecção muito antiga e que está reemergindo no nosso país. Nós vimos notando um aumento significativo de casos de infecção por sífilis, e isso denota a não adesão às práticas de sexo seguro. E o que acontece? Coloca-se o indivíduo em risco de adquirir outras infecções sexualmente transmissíveis, a exemplo do HIV, a exemplo de algumas hepatites que se comportam como infecção sexualmente transmissível, mas que não são unicamente transmissíveis através do contato sexual, e outras infecções que podem levar, inclusive, a sequelas no trato genital de quem a porta. A gonorreia, clamídia, várias outras infecções. Então, quem pega uma está sob risco de pegar várias outras, porque o mecanismo de transmissibilidade é o mesmo. Então, é necessário que se faça o rastreamento periódico dessas infecções, certo? E toda vez que houver uma exposição de risco, uma exposição desprotegida, é necessário que se busque atenção médica para se fazer as profilaxias. Bom, então, como eu estava dizendo, a sífilis é uma infecção bacteriana, ou seja, causada, o agente causal dele é uma bactéria, uma espiroqueta, chamada de Treponema pallidum, subespécie pallidum. Essa infecção é uma infecção que nós chamamos de infecção crônica, porque ela tem a sua fase inicial, em que pode ser sintomática ou não, independente do tratamento, essa lesão inicial, ela cicatriza e a doença progride silenciosamente, mas continuamente, podendo levar a várias complicações extra-trato genital do indivíduo. Então, é uma infecção extremamente importante e que vale a pena a gente discutir e entender um pouco o comportamento dessa doença. Então, a sífilis, ela se adquire inicialmente através do contato sexual, predominantemente, mas sabemos que a sífilis pode ser passada através do contato da mãe com o filho e através da contaminação de materiais que, ao indivíduo entrar em contato, ele pode se contaminar. Isso é uma forma muito rara de ocorrer, mas pode haver também essa contaminação. Então, a transmissão de mãe para filho, que nós chamamos de transmissão vertical, é importante, então, a gente triar gestantes, e a gente vai ter uma oportunidade de conversar sobre como fazer essa triagem de gestantes, como acompanhar gestantes portadoras de sífilis. E, além dessa avaliação, é necessário, então, que nós conheçamos como a sífilis se manifesta. Bom, em relação à sífilis,
é importante enfatizar que a maioria das pessoas que têm sífilis é assintomática ou possuem pequenos sintomas que não valorizam. A infecção ocorre de que maneira? Quando existe o contato da pessoa portadora de sífilis com a pessoa vulnerável, no local em que houve o contato, em torno de 10 a 90 dias, pode surgir uma lesão que nós chamamos de cancro duro. Essa lesão é uma lesão ulcerada, de bordas bem definidas, elevadas, endurecidas e de fundo limpo. E próximo à lesão pode haver aumento dos gânglios linfáticos, ou seja, formação de ínguas. Essa lesão, se não tratada, ela é indolor. Na maioria das vezes é uma lesão única, indolor, e se não tratada, ela vai cicatrizar de qualquer sorte. E a doença vai entrar numa fase de silêncio, que nós chamamos uma fase de latência. Na infecção primária, essa lesão é rica em bactérias, então é de alta transmissibilidade. E essa ferida, ela vai ocorrer justamente, como eu falei, na questão das práticas sexuais de cada indivíduo, vai ocorrer no local da inoculação. Então, nós não vamos buscar unicamente na vagina, no pênis, mas nós vamos buscar essas lesões no ânus, nós vamos buscar essas lesões nas regiões intermamárias, na boca, dependendo da prática do indivíduo. Essa lesão, então, que é a lesão inicial, rica em espiroquetas, no treponema pálido, ela é, então, provisória. Ela cicatriza, independente do indivíduo fazer o tratamento ou não. Essa lesão, ela tem as ínguas, que são as inflamações, o aumento dos gânglios linfáticos regionais, ou seja, daquela área relacionada onde a lesão está apresentando. Bom, passada essa fase, o indivíduo pode entrar numa fase de total silêncio. E essa fase de total silêncio da infecção, que nós só conseguimos detectar através dos exames sorológicos, chama-se de fase de latência. Essa fase de latência, e é importante ressaltar isso, ela pode ser uma infecção latente recente ou uma infecção latente tardia, a depender de quanto tempo ela tem em relação à lesão inicial, à contaminação. Então, sempre que a infecção for menor que um ano, nós consideramos uma sífilis recente. E sempre que a infecção for maior que um ano, é sífilis tardia. A sífilis recente, em geral, ela é mais transmissível. Existe uma concentração maior de bactérias e essa transmissão se faz de uma maneira mais fácil. Nessa fase ainda de sífilis recente, nós podemos ter as formas secundárias da sífilis, que são reativações, reexacerbações da infecção. Em geral, a forma mais comum de exacerbação da infecção da sífilis é a manifestação através de um raste cutâneo, ou seja, de erupções cutâneas, que são geralmente avermelhadas, um pouquinho elevadas, semelhantes às erupções que nós encontramos na rubéola, na chikungunya. Mas o que chama atenção, e isso é muito relacionado com essa infecção, que sempre que nós vemos isso, nós pensamos na possibilidade de sífilis, é a existência das lesões nas regiões palmo-plantares. Então, a existência de manchas avermelhadas, avermelho-acastanhadas em palma, na região palmar e na região plantar, é fundamental que se faça a pesquisa de sífilis. Assim como qualquer tipo de lesão de pele, que não se tem um diagnóstico preciso, né? Uma lesão de pele que ainda não bem esclarecida, a sífilis também deve entrar sempre com um diagnóstico diferencial. Então, essa fase secundária, ela ocorre e podem haver sintomas sistêmicos também quando isso ocorre. Então, o indivíduo pode ter um pouco de febre, dor articular, um mal-estar associado com essas manchas. E também, mesmo que não seja tratado, vai ocorrer o desaparecimento também dessas lesões e podem haver recorrências frequentes. Então, essa é a forma secundária da sífilis. Se não tratada, ela vai voltar para a sua forma de silêncio, a forma de latência, e ao longo de muitos anos, que podem variar de 1 a 40 anos, o indivíduo pode passar então para as formas terciárias da sífilis, que são as formas mais perigosas, são formas lesões deformantes que podem formar tumorações, que nós chamamos de lesões de goma, e também que pode acometer o sistema nervoso central. E nesse sistema nervoso central, ela pode causar diversas infecções, desde um quadro de meningite, a quadros que simulam lesões expansivas, abscessos cerebrais, a paralisia. Então, é um quadro muito amplo, diverso,
de manifestações no sistema nervoso. Em geral, é bem tardio essa manifestação, mas ela pode se dar de uma maneira mais precoce nos indivíduos que são portadores de imunodeficiência, como o HIV. Então, nos indivíduos portadores de HIV, em geral, a depender do seu status imunológico e do índice do exame diagnóstico, nós indicamos a realização do estudo do líquor sempre antes do tratamento para avaliar a possibilidade de sífilis terciária. E a sífilis terciária acometendo o sistema nervoso central é indicativo do uso de antibiótico por via venosa. Então, o indivíduo vai precisar ficar internado em média de 10 a 14 dias para administração, então, de antibióticos na veia para tratar essa infecção. Bom, além do acometimento do sistema nervoso central, podem acometer ossos, pele com as lesões, as gomas, né, que são lesões tumorais que podem se liquefazer, são lesões bastante chamativas, chamam muito atenção, e pode também ter uma complicação que também é gravíssima quando acomete o sistema cardiovascular. Então pode dar dilatação na aorta, pode dar alterações no coração, nos grandes vasos. Então daí nós depreendemos a importância dessa doença, né? É uma doença que não é apenas uma doença sexual, né? Do trato genital. É uma doença que se espraia pelo organismo como um todo, podendo levar a várias complicações graves e ameaçadoras para o paciente. Bom, qual o método diagnóstico? Nós temos os métodos diagnósticos para a sífilis, que são os métodos diretos, o exame direto, e os métodos testes imunológicos. O exame direto, geralmente é feito na sífilis primária, que é a pesquisa do treponema em campo escuro, ou nas lesões do secundarismo, que também são ricas em bactérias, e nas gomas. Então, pode-se fazer a pesquisa direta nas lesões do treponema pálido. Mas, na maioria das vezes, os testes realizados para o diagnóstico da sífilis são os testes imunológicos. E aí nós temos dois tipos de teste: os testes treponêmicos e os testes não treponêmicos. O teste treponêmico é o que primeiro positiva. Ele vai buscar, então, antígenos específicos do treponema pálido. E o teste não treponêmico, ele vai medir antígenos relativos à cardiolipina, que pode haver em outras doenças, e haver, então, a possibilidade de um exame falso positivo por lesão cruzada, né? Por outras doenças que produzem esses anticorpos, então podem ser detectados, e nós, então, podemos ter falso positivo nos exames não treponêmicos. Então, sempre quando a gente faz a triagem com o exame não treponêmico, a gente faz a confirmação com o exame treponêmico. Em geral, o ideal é que se inicie a triagem com os exames treponêmicos, que são os primeiros a se positivarem e são específicos contra o treponema pálido. Então, os exames treponêmicos, eles são, então, confirmatórios, eles nos dão a certeza da infecção, e os exames não treponêmicos, eles servem para nos guiar em relação à terapêutica. Porque os exames não treponêmicos, geralmente, eles são quantitativos, e eles são, então, uma referência para que a gente possa entender se o tratamento foi eficaz ou não naquele determinado paciente. Bom, então, à medida que esses testes são positivos, o teste não treponêmico e o teste treponêmico positivo confirmam a infecção no indivíduo que nunca teve aquela infecção anteriormente. É importante salientar que o tratamento da sífilis, muitas vezes, eu vou falar o exame que a gente usa com maior frequência, que é o VDRL, que é um teste não treponêmico, que é um teste de triagem, e é um teste que nos serve como parâmetro para acompanhar os critérios de cura. Então, quando o VDRL ele é positivo, nem sempre ele volta a negativar com o tratamento, mas é necessário que haja uma queda de 4 vezes o título inicial para que nós possamos considerar aquela pessoa adequadamente tratada. E esses títulos, eles podem demorar para serem alcançados. Pode ser, geralmente na sífilis recente, a gente espera que esses títulos possam ser alcançados em torno de 6 meses, e na sífilis tardia até 1 ano. Então, enquanto a gente não alcançar esse título, nós não podemos dizer que aquela pessoa foi adequadamente tratada, nem podemos liberá-la
para a prática de sexo desprotegido, porque ela pode estar ainda em fase de transmissibilidade. Apesar do que nós sabemos que o treponema pálido ele é extremamente sensível ao tratamento com a penicilina. Então, se há uma reinfecção ou o tratamento foi administrado de uma maneira incorreta, ou geralmente a pessoa se expôs a uma nova infecção. Então é importante, uma vez que foi diagnosticado, que se faça o tratamento correto. Em geral, o tratamento é feito com a penicilina benzatina em doses elevadas, a dependendo da fase em que o indivíduo esteja da doença, se uma sífilis recente ou tardia, a quantidade de doses é variável. E isso o médico vai determinar qual o tratamento mais adequado para a situação específica do paciente. Após a administração do tratamento, então é necessário que sejam feitos acompanhamentos periódicos até que nós alcancemos os títulos considerados como sendo terapêuticos para aquele paciente, como indicativos de que o tratamento alcançou o seu objetivo, que foi eficaz. Outra coisa importante é que, uma vez diagnosticado o indivíduo com sífilis, é feita, como eu falei lá atrás, em relação à prática do sexo seguro, a triagem de todas as demais infecções sexualmente transmissíveis, onde se inclui o HIV e outras, certo? Bom, eu falei disso, é importante também a gente enfatizar, além do monitoramento pós-tratamento, que é importantíssimo, que é esse que vai definir se a pessoa se curou ou não da infecção, é importante sinalizar que existe uma reação ao tratamento feito com a penicilina, que não é uma reação alérgica, é uma reação que pode ocorrer com a exacerbação das lesões cutâneas, com a vermelhidão, com o mal-estar, que é uma reação natural, normal e autolimitada, geralmente ela se resolve espontaneamente, ao tratamento feito com a penicilina benzatina. Isso não é alergia. Então, é importante que a pessoa que está com sífilis, que tratou, que apresentou algum tipo de reação, que ela procure o seu médico, informe o tipo de reação, de preferência, vá de imediato na ocorrência da reação, que geralmente é logo na fase inicial, para que não se entenda erroneamente de que ela tem uma reação alérgica à penicilina. Porque vale enfatizar que a penicilina é a droga de escolha para o tratamento da sífilis. Nas gestantes, é a única droga considerada como eficaz para o tratamento. Você pode utilizar, tem outras drogas alternativas, mas na gestante, mesmo que ela tenha alergia, é necessário que seja feita a dessensibilização e se utilize a penicilina benzatina ou a cristalina, ou seja, a penicilina por via intramuscular ou venosa, para tratar aquela infecção, evitando a contaminação, então, do feto. Bom, nós poderíamos aqui nos expandir bastante. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar aqui nos comentários que eu posso responder para vocês. É um tema extremamente importante. É importante que vocês mantenham em mente que é uma doença, que a sífilis é uma doença que não é apenas dos genitais, é uma doença sistêmica, é uma doença que pode levar a complicações graves, principalmente do sistema nervoso e no sistema cardiovascular. É necessário a busca tempestiva, a busca correta do acompanhamento médico para que as medidas sejam, então, anotadas de uma maneira correta e que a gente possa, então, interromper a cadeia de transmissibilidade. Lembrando-se que os parceiros e as parceiras sexuais das pessoas que apresentam sífilis, elas devem ser buscadas e tratadas, porque certamente o indivíduo com sífilis, ele não está sozinho na sua infecção. Ele adquiriu essa infecção de alguém e pode ter transmitido para outros alguém. Então é necessário que toda essa rede ela seja avaliada e adequadamente tratada. Existem alguns critérios também que a gente precisa saber e por isso que é importante o acompanhamento, que em algumas situações é necessário o retratamento. Como eu falei, em geral, ou foi por uma administração incorreta do medicamento, não se observou o sequenciamento semanal das doses, tomou subdose, o indivíduo, ele, sei lá, negligenciou alguma dose ou ele se respôs. Então, sempre que a gente acompanha o paciente com sífilis, esse acompanhamento, esse monitoramento pós-tratamento, esse acompanhamento é feito através dos testes não treponêmicos quantitativos, e esse teste ele tem que cair 4 títulos,
Mas esses títulos, essas diluições, elas são sempre duplicadas, tá? 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4. Então, na verdade, quando eles caem de 2 medidas, a gente já considera que houve uma queda de 4 títulos, porque eles são sempre elevados, são sempre duplicados. Então, toda vez que não houver essa queda dos 2 títulos, ou dos 4 títulos, desculpe, no período determinado, né, 6 meses para a sífilis recente e 1 ano para a sífilis tardia, nós temos que avaliar o que houve. Houve uma reexposição, essa infecção não foi adequadamente tratada, ou essa infecção está no local em que a bezetacil, nome comercial mais comum da penicilina bezatina, ela não atinge como o sistema nervoso central. Então, esse paciente precisa ser reavaliado e ter um diagnóstico correto da sua situação. Se ele vai fazer um retratamento com a própria penicilina que ele tomou anteriormente, ou ele vai precisar ampliar essa investigação. Então, quando houver essa queda de 2 títulos, alcançado o prazo determinado, ou quando ele apresentar um aumento de 2 títulos relativos ao seu título inicial. Então, sempre que houver esse aumento em 2 títulos, ou não houver essa queda de 2 títulos, nós consideramos que esse indivíduo não foi adequadamente tratado, ainda é uma pessoa passiva de transmissibilidade da sua infecção e precisa ser abordado e tratado, retratado e avaliado. Este foi o nosso vídeo de hoje, falamos sobre a sífilis, agradeço pela sua atenção e até os próximos.